O Trilhos da Democracia continua entrevistando o sociólogo e jurista Boaventura de Souza Santos. Boaventura, você lançou no ano passado, pela editora Boitempo, Esquerdas do Mundo Univos. E logo no início você faz sua definição, apresenta a sua definição sobre o que seja esquerda na atualidade. E eu me lembrei que na década de 90, salvo engano, Norberto Bobbio escreveu um pequeno livro, Esquerda e Direita, significados, definições, etc. E criou uma tipologia, mas com base num binômio, igualdade e liberdade. De outra parte, a tradição marxista procura identificar a ideia de socialismo, com o projeto de emancipação humana. O que você rompe com essas definições e o que você apresenta como relação de continuidade com esses conteúdos de duas tradições, mas que são duas tradições do campo das esquerdas, uma socialista liberal e a outra socialista revolucionária da tradição marxista? Não, eu penso que a nossa conversa anterior tem tudo a ver com este livro, porque eu acho que se nós não fizermos um pouco mais da democratização cognitiva entre os diferentes conhecimentos e ampliarmos, digamos assim, o cânon do que é o conhecimento válido, que não é um só, mas são vários conhecimentos, estamos a criar as condições para uma refundação da própria democracia. E essa refundação da democracia passa também por uma reinvenção das próprias esquerdas, que eu penso que têm que ser também elas dominadas por estas epistemologias do Sul. Porque a esquerda eurocêntrica que viveu e que existe hoje em todo o mundo, e nomeadamente aqui no continente, foi tradicionalmente muito racista, não é? Os partidos socialistas, comunistas, nunca, por exemplo, acharam que a luta antirracial era uma luta importante. Importante era a luta contra o capitalismo, a luta dos sindicatos, a luta dos partidos comunistas, a luta das mulheres, a luta das comunidades quilombolas, a luta dos povos indígenas, eram lutas secundárias. Eu penso que isso foi um tempo que teve o seu tempo, mas que não o tem hoje, a meu entender. E, portanto, a primeira transformação que eu faço em relação a essas tradições, primeiro é epistemológico, quer a própria direita, quer a esquerda, elas têm que ser orientadas epistemologicamente, valorizando os outros saberes. Do nosso lado, é o lado em que me ponho, que é o lado das esquerdas, ou seja, daqueles grupos, classes, grupos étnicos, grupos sociais, grupos feministas que lutam exatamente contra o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. Eu penso que nós temos que partir de uma ideia de que todas as lutas são importantes. Agora, pode haver lutas mais urgentes e lutas menos urgentes. E esta é uma grande dificuldade das próprias esquerdas, é que muitos movimentos sociais, muitas vezes por oposição à tradição da esquerda que via apenas o capitalismo e não via o colonialismo e o patriarcado, elas também transformaram quase ao espelho o inverso disso. E, portanto, movimentos feministas que pensam que a sua luta é a única verdadeiramente importante, movimentos antirracistas que pensam que a sua luta é mais importante que todas as outras. Bem, nós vimos isso muitas vezes no Fórum Social Mundial, este tipo de discussão. A minha luta é mais importante que a tua. No momento em que a gente começa a fazer este tipo de... Isto tem muito a ver com a desunião das esquerdas, é que certas esquerdas arvoram-se em dizer que a minha luta e a minha maneira de lutar é mais importante que a tua, logo eu tenho que formar um grupo e tenho que me defender do teu grupo. E é por isso que as esquerdas sempre tiveram muita dificuldade em unir-se e muitas vezes uniram-se mais facilmente com a direita do que com outros partidos de esquerda. Portanto, eu penso que esta transformação epistemológica é muito importante para as próprias esquerdas ampliarem o seu cânon de luta e verem que todas as lutas são importantes, embora em certos contextos há certas lutas que são mais urgentes que outras. Dou-lhe um exemplo. Eu venho do Maranhão. Neste momento, a base de Alcântara foi cedida aos Estados Unidos. Temos hoje conhecimento, eu aliás tive a ocasião de jantar com o governador Flávio Dino, por quem tenho muita estima, tem sido um consistente defensor da democracia, mas a verdade é que ele aceita a ideia da base de Alcântara no pressuposto que a base de Alcântara não vai ser ampliada. Ora, vai ser ampliada. Nós sabemos hoje que os documentos estão a ser feitos por este governo. E os impactos sobre comunidades quilombolas? Exatamente. Vai remover pessoas. Vão remover 350 famílias e, se construir a base naval
também do Brasil lá, são 12 mil famílias. Portanto, vamos ter muita remoção. Portanto, naquele momento, para mim, eu tive uma grande reunião no Centro Social do MST, em São Luís do Maranhão, em que disse, neste momento, aqui no Maranhão, sendo que todas as lutas são importantes, as lutas urgentes é defender as comunidades quilombolas e as comunidades indígenas que vão ser removidas. Elas estão desenvolvidas, Marco. A nossa ideia é equivocada. Eu estive numa comunidade de Canela, Itaúa, que tem, o Lula pôs-lhe a eletricidade, uma comunidade pescatória, a 30 km da base, tem eletricidade, tem televisão, tem a internet, tem um pequeno museu de saberes tradicionais, tem peixe fresco, um mar abundante, tem uma agricultura totalmente sã, orgânica e, se quiser, camponesa e perfeitamente. Bem, aquela gente vai ser removida. Não tenho dúvidas nenhumas. Portanto, aqui naquele momento a luta urgente é a luta deles. E por isso é que eu pedi ao Centro Social do MST, não me chega neste momento que o MST seja solidário com as lutas dos quilombolas ou dos indígenas. A luta dos indígenas e dos quilombolas é uma luta do MST neste momento, no Maranhão. Portanto, eu tenho vindo, através desta distinção entre lutas importantes e lutas urgentes, tentar ver se vamos articulando realmente as lutas sociais de esquerda. Porquê? Bem, é porque se a esquerda se continuar a desunir, e agora me dizem que se criou mais um partido de esquerda novo aqui no Brasil, nós fragmentamos enquanto os fascistas ocupam o poder. E por falar em união das esquerdas, você faz a defesa de que a geringonça em Portugal, a união entre Partido Socialista, Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, deu certo em função de acordos pragmáticos. Exatamente. Né? Essa é uma via para a construção da unidade das esquerdas, não apenas em Portugal, que é uma experiência vitoriosa. Sem dúvida. É possível replicar essa experiência de uma unidade com base em pontos programáticos muito precisos, uma aliança de caráter pragmático? Eu acho que não só é precisa, como penso que é a única solução possível, porque neste período as diferentes famílias das esquerdas que têm, digamos assim, podem converger nas lutas contra a dominação em geral, vêm em tradições teóricas muito diferentes. Têm diferentes identidades, têm diferentes trajetórias. Nós não podemos agora passar por cima disso. Portanto, nós temos que encontrar formas pragmáticas de unir sem vender a alma. O Partido Socialista é a favor da NATO, o Partido Comunista é contra a NATO, ou a OTAN, como vocês dizem. Portanto, é contra a OTAN. O Partido Socialista é a favor. Bem, não é por isso que nós nos vamos a entender num governo, porque estamos de acordo. Travar as privatizações, travar a privatização da Previdência Social, aumentar o salário mínimo, prestigiar o Serviço Nacional de Saúde, que é o nosso SUS, em Portugal, prestigiar a educação pública, que estava em vias de ser privatizada. Se nós nos unirmos nestas questões, e estamos aí todos de acordo, digamos assim, então nós podemos governar naqueles pontos. No resto, continuamos, obviamente, com as nossas diferenças, mas naqueles pontos nós convergimos. Bem, este é um modelo que nós temos vindo a pensar, que realmente é uma inovação teórica extraordinária e política extraordinária, devido a um grande líder do Partido Socialista, a um grande líder do Partido Comunista, é bom que se diga isso, o Jerónimo de Sousa, e devido a 3 mulheres fabulosas do Bloco de Esquerda, com idades entre 39 e 42 anos. Elas olharam muito para a necessidade de cuidar das famílias e disseram, vamos pôr de lado os nossos dogmatismos, os nossos sectarismos e vamos cuidar das famílias, que já não têm a creche, os transportes públicos são mais caros, as mulheres são as grandes vítimas, muitas vezes, da austeridade, em qualquer momento que ela surge, são as maiores vítimas da violência. Vamos encontrar uma forma pragmática de nos unirmos. Bem, é este modelo, eu trabalho bastante na Espanha, sou muito amigo do Pablo Iglesias e do Podemos, e temos vindo a tentar ver... E por que não avança ali a possibilidade de uma aliança entre os socialistas e o Podemos? Bem, não avança a razão fundamental foi a questão da Catalunha, não é? Porque as coisas estavam muito bem encaminhadas. Quando o Pedro Sánchez assumiu o poder e realmente as coisas caminhavam para se criar uma geringonça espanhola, havia uma diferença da parte dos espanhóis, que ao contrário de nós, que eu penso que em Portugal tínhamos razão, não estarmos no governo, o governo é ser de um partido só, do Partido
com mais votos e o resto dos outros partidos apoiam no Parlamento. Basicamente porque se eu estiver num Parlamento, eu sou comunista ou sou do Bloco de Esquerda e estou com os socialistas, o governo é socialista. Quem preside ao governo é um socialista. Aquele governo pode tomar uma política hostil, se eu sou Ministro da Educação, hostil ao meu pensamento da educação. Bem, se eu vir essa hostilidade, eu tenho que me demitir. Ou seja, as possibilidades de ruptura da articulação são muito maiores. No caso do Podemos, o Pablo e, enfim, o Podemos em geral achavam que para vencer o preconceito que há contra a esquerda na Espanha, e obviamente que eles têm razão, é uma esquerda diferente da portuguesa. Em Portugal houve uma revolução, na Espanha não houve uma revolução. Em Portugal o Partido Socialista foi fundado por um homem que, à medida que foi envelhecendo, virou à esquerda, Mário Soares, enquanto o Partido Socialista da Espanha foi fundado, enfim, teve o seu grande protagonista no Felipe González, que, à medida que foi envelhecendo, virou-se para a direita. Isto tem a sua importância nos partidos. Mas eles quiserem, efetivamente, estar no governo. Criou uma grande fricção, mas continuamos ainda hoje a alimentar na Espanha, depois destes anos todos, que ainda haja a possibilidade de uma articulação entre o Partido Socialista e o Podemos. E eu penso que isso não está ainda fora de questão neste momento. Agora, tem um problema que nós não tínhamos, que é o problema das autonomias, com uma concepção de Estado espanhol diferente no Partido Socialista e no Podemos, não é? No PSOE e no Podemos. E isso tem dificultado muito. Eu tenho uma grande simpatia pela causa catalã, porque, aliás, Portugal, durante um pequeno período, entre 1580 e 1640, também foi vítima do autoritarismo de Castela e, portanto, tal e qual como eu, Portugal voltou à independência, a Catalunha foi derrotada contra os antepassados do rei atual de Espanha, que é a mesma família Bourbon. E, portanto, eles têm razões históricas para querem a sua autodeterminação. Não sei se independência ou não. Isso são eles que devem decidir, em meu entender. Também penso que a independência não pode ser decidida por 51% a favor e 49% contra, porque a construção de um país não pode ser construída numa base de uma maioria tão simples. Mas penso que isso deve ser discutido politicamente e isso dividiu bastante. Portanto, nos outros países tem havido outros, no México, eu neste livro também trato do México, nós vamos lançar o livro no próximo sábado no Armazém do Campo, aqui do MST, às 10 horas da manhã, e vão estar deputadas do PSOL, do mandato coletivo, do PT, e também, exatamente, e também a representantes dos movimentos sociais, nomeadamente do MST. Boaventura, você chega a dizer no fim do Império Cognitivo, mas também na Esquerdas do Mundo Univos, da crise dos partidos políticos e dos movimentos sociais. Chega, inclusive, a afirmar que partidos e movimentos já não são mais o espaço de resistência. Quais são esses outros sujeitos coletivos que nascem e podem representar o novo sujeito político desse sul epistemológico? E, particularmente, no Brasil, quais são essas experiências que mais lhe chamam a atenção? Bem, em geral, eu posso dizer que nós olhamos hoje um pouco para o mundo. Eu também, ainda na semana passada, estava na Colômbia, assisti até ao paro cívico, à paralisação que tem vindo a estar presente desde o dia 21 de outubro ou de novembro, 21 de novembro, em Bogotá, em várias cidades. Vemos a questão do Chile neste momento. E o que é que nós vemos? Vemos explosões sociais, aquilo que eu chamo de presenças coletivas. Gente que nunca esteve num movimento social, que nunca esteve num partido, que nunca pensou ir para um protesto de rua, de repente sente a necessidade de ir para a rua protestar. Porquê? Porque chegou um tempo em que ela diz basta. As populações estão cansadas da austeridade, do aumento dos transportes públicos, aumento da deterioração dos serviços públicos, tudo em nome de uma crise que nós sabemos que só existe para empobrecer as maiorias e para enriquecer as minorias. Esta crise não existe, é uma crise forjada de um capital financeiro que não conhece limites à sua voracidade de ganhar e que, para isso, vai sacrificando a democracia e sacrifica, naturalmente, as populações. Ora bem, quem são os atores? Naquele momento
quem faz a história é sujeito histórico quem faz história. Naquele momento não são os partidos de esquerda sequer que, de alguma maneira, foram a reboque dos protestos sociais, nem sequer os movimentos sociais organizados que têm vindo a envelhecer nas suas lideranças e nos seus movimentos. São essas explosões sociais. Agora, essas explosões sociais são boas realmente para travar uma política. Agora, é preciso reformulação. A reformulação não se pode fazer nas ruas. E, portanto, tem que haver uma nova articulação. E eu penso que nós precisamos de novos sujeitos e penso que também no Brasil, muita gente me pergunta, e o Brasil vai explodir? Como explodiu o Chile? Eu disse, esperem, não há nenhuma... Como eu digo, o sociólogo é muito bom a prever o passado. A prever o futuro não somos muito bons. Mas, de facto, a gente vê é que normalmente as explosões têm lugar é como a centelha. A centelha que vai acendendo o isqueiro. E há um momento que incendeia. Ninguém sabe quando é aquele momento. É um aumento de um preço do metro. Isto é do transporte público. Mas é uma acumulação de raiva, de indignação contra o enriquecimento ostentatório de alguns e o empobrecimento da maioria. Portanto, vai-se dar no Brasil? Não sei. Mas a verdade é que as políticas liberais, o pacote do Paulo Guedes, vem lentamente a querer ser aplicado. Elas, medidas ainda não foram todas aplicadas e ainda não chegaram ao bolso das pessoas. Porque, como nós vimos em Portugal em 2011, só a partir de 2013, 14 é que as pessoas começam a sentir, as famílias, no seu bolso, a austeridade. Porque não há dinheiro para chegar ao fim do mês. Não há dinheiro para os transportes, não há dinheiro para a educação dos filhos. Tudo mais caro. Não há dinheiro para tratar da saúde. Quando a educação e a saúde entram nos bolsos da família, bem, temos uma explosão social. Quem vai ganhar com essa explosão? Primeiro, realmente, nós nem podemos dizer, e o Brasil é quase um laboratório, de que a rua é um monopólio das esquerdas ou dos movimentos sociais. Ou pelo menos era, até 2013. Né? Pois, mas aí voltou a extrema-direita e não é... Devo-lhe dizer, os Estados Unidos acabam de anunciar que vão ajudar os governos amigos da América Latina a controlar os protestos sociais. Isto é uma péssima notícia para a América Latina. Vamos ter mais vigilância satélite, vamos ver mais identificação das pessoas, vamos ter mais repressão, vamos ter mais formas violentas, algumas delas extremamente violentas que foram usadas no Chile, como cegar jovens propositadamente, câmaras de tortura que foram aplicadas recentemente. Portanto, eu acho que nós podemos vir a ter uma explosão. Estão os partidos e os movimentos sociais no Brasil disponíveis para poderem estar com toda essa mobilização? Eu penso que há uma vontade, mas há uma grande distância dos partidos de esquerda, nomeadamente, em relação às realidades da periferia. Eu acho que os partidos de esquerda no Brasil, em geral, não sabem falar com as pessoas da periferia. Não conhecem as suas inseguranças, não conhecem a sua linguagem. Se calhar quem as conhece melhor são os pregadores fundamentalistas, conservadores, religiosos. Mas isso não é fruto de um processo objetivo? Quer dizer, o desaparecimento da figura do trabalhador industrial, que foi base da formação do Partido dos Trabalhadores nos idos dos anos 70, final dos anos 70 e início dos anos 80. O desaparecimento dessa figura do trabalhador industrial que vestia o macacão azul, que é, claro, que é a imagem do Lula e de toda a elite dirigente sindical que acabou constituindo o PT. Isso não é um fato objetivo irreversível? É irreversível e, sobretudo, se vier a quarta revolução industrial, ainda será mais irreversível. Mas o trabalhador é um cidadão, o trabalhador também vive numa comunidade, o trabalhador tem filhos, o trabalhador não está todo o tempo na fábrica, o trabalhador tem problemas também na sua cidade, na sua comunidade. Nós, a certa altura, defendemos inclusivamente a ideia do sindicato-movimento. O sindicato que não trabalha exclusivamente as questões laborais, mas as questões de cidadania dos trabalhadores. Eu penso que é nesta transição que nós estamos. E os partidos de esquerda têm que entrar também nessa lógica de partidos do que eu chamo de partidos de movimento. São partidos, realmente, como tentámos no Podemos, provavelmente não foi uma solução de muito êxito neste momento, mas eu vejo, sobretudo, é que os partidos
caem muito facilmente na mão de elites oligárquicas que dominam os partidos, às vezes com as melhores das intenções. Eu penso que os partidos têm que ter dentro de si mecanismos de democracia participativa. Tem que ser círculos de cidadãos, assembleias. Toda a gente me pergunta, mas porquê? Se lembra, no início do PT, nós tínhamos células onde se discutiam, eram os professores, eram os trabalhadores, era no seu bairro, discutiam-se os problemas políticos. À medida que o PT chega ao poder, tudo isso desaparece. Quem fala hoje nas periferias, obviamente que a teologia da libertação sabia falar. Eu, em 1980, fiz o meu trabalho aqui no Recife. E estive ao lado de um grande bispo extraordinário, que era o Dom Helder Câmara. E esse homem sabia falar com as periferias. Esse homem sabia lidar com os problemas naquela altura, que era uma transição da ditadura para a democracia. Eu andei aqui a estudar as ocupações do Skylab e de outras ocupações que tiveram lugar. E esse também não é um outro fato objetivo de transformação? Quer dizer, você viveu e experienciou no Brasil um momento em que as comunidades eclesiais de base se espalhavam pelo Brasil inteiro e foram responsáveis, em parte, pela construção do PT. Só que hoje as comunidades concorrem diretamente com essa expansão do neopentecostalismo no Brasil, não apenas no Brasil, você falou da Bolívia. Como fazer frente a isso? Não, é um projeto imperial, quer dizer, eu às vezes sei que sou muito controverso quando falo nisto, mas o fundamentalismo neopentecostal é um projeto de imperialismo norte-americano. E todos os brasileiros e todos os latino-americanos deviam ler um relatório que o Nelson Rockefeller fez em 1969, quando visitou a América Latina e disse: nós temos um problema na América Latina. É a teologia da libertação, que tem um potencial insurrecional. Nós temos que dar uma resposta conservadora religiosa. E é nessa altura que vai haver um investimento extraordinário para financiar a teologia mais reacionária, mais individualista, que é o neopentecostalismo, que não tem nada a ver com os presbiterianos, com os metodistas, é outra coisa, e é essa corrente que vai ser extremamente financiada. E aqui tenho que lhe dizer que é uma tragédia para os católicos ouvirem isto, mas eles têm que ouvir isto, é que o Papa João Paulo II, um Papa profundamente anticomunista, 10 anos depois escreve a Reagan, dizendo que você tem que fazer alguma coisa a respeito da teologia da libertação. Ou seja, é a própria Igreja Católica que tenta liquidar a teologia da libertação. Dom Helder Câmara, aliás, foi vítima disso. Não é? Portanto, é isso que vai fazer com que este projeto esteja hoje dominante. É aqui um presidente evangélico conservador fundamentalista, até na Bolívia. Obviamente, o presidente atual da Costa Rica ganhou por muito pouco a um candidato que era também um pregador neopentecostal. Isto não é por acaso que acontece. Na Bolívia está o Camacho, vai ser um dos candidatos, além desta Enes, é um candidato pregador neopentecostal e um grande empresário de Cochabamba. É sempre assim. Ora bem, isto é a tradição que vem do colonialismo. É uma religião que justifica o capitalismo, a expropriação da riqueza natural em nome da religião. Bem, os católicos fizeram isto no século XVII. Neste país, obviamente que a religião católica não era contra o saque das riquezas, pelo contrário, justificava, e estes fazem o mesmo. Portanto, eu penso que nós temos esta continuidade toda. Há aqui projetos imperiais. O Brasil, por maior que seja, não é um país imune ao imperialismo, pelo contrário, está provadíssimo hoje. E os documentos mostram. O que foi o Lava Jato foi uma intervenção imperial para destruir a economia brasileira. E basta ler os departamentos ou departamentos de justiça que dizem, a partir de 2016, que é preciso eliminar 3 grandes empresas brasileiras porque são corruptas. Embraer, Odebrecht e Petrobras. Porquê é que elas são corruptas? A Goldman Sachs também é corrupto. A Volkswagen foi corrupta, porque andou a vigarizar as pessoas sobre as emissões, não é? Mas são punidos os executivos, mas as empresas continuam a funcionar normalmente. Bom, Vitor, mas aqui não. Você falava nos anos Lula, né, da democracia, de uma democracia de baixa intensidade, mas com potencial de construção de uma democracia de alta
intensidade. Logo em seguida, essa democracia de baixa intensidade convivendo com o fascismo social. E hoje a gente chega a um ponto em que o perigo não é apenas o fascismo social, mas da construção não, de uma acelerada afirmação do fascismo político. Como é que a democracia, que é o nosso campo de atuação e de disputa, pode obstaculizar esse avanço do fascismo político? Olha, Marco, sempre a sintetizar muito, eu devo lhe dizer que em 1918 houve uma separação muito grande que se criou quando os bolcheviques dissolveram a Assembleia Constituinte na Rússia, o grande clivagem entre democracia e revolução. Foi fatal para a revolução não ter democracia e foi fatal para a democracia não ter revolução. Eu penso que a democracia só pode realmente sobreviver aos fascistas que estão hoje a tentar descaracterizá-la e, eventualmente, fazer com que as democracias morram democraticamente, na medida em que nós conseguirmos democratizar a revolução e revolucionar a democracia. Isso vai obrigar a outra forma de pensamento, a uma reforma política profunda, vai obrigar a que a democracia representativa, que é importante, mas não pode ser única. Tem que haver democracia deliberativa, democracia participativa de outros tipos, que aliás foram tentados no Brasil com o orçamento participativo, mas com aquela grande assimetria. Você fala de uma democracia comunitária também, Exato. como terceiro, para além da democracia representativa e Exatamente. da democracia participativa. Que aliás na Constituição da Bolívia, que agora certamente vão alterar, são as três democracias, representativa, participativa e comunitária. Bem, isso existe hoje no terreno. Se for às comunidades com quem eu estive agora, na Normandia, na UPMS, na Universidade Popular dos Movimentos Sociais, a gente vê que há formas de deliberação comunitária que não passam nem pelos esquemas individualistas da própria democracia participativa, nem pela democracia representativa, mas não são protegidos, não são conhecidos, não são visibilizados e nós centramos toda a nossa força na democracia representativa. Ela é extremamente frágil, porque veja, e é essa sempre a minha preocupação nesse livro, em 1932 o Hitler ganhou 2 eleições. O Hitler não chegou ao poder por um golpe. O Hitler chegou ao poder por eleições. E depois de ser eleito é que fez o golpe. Portanto, nós temos que ver que a democracia representativa não se sabe defender dos fascistas, neofascistas, chame-lhe o que quiser. Estamos num período difícil em que, do fascismo social, podemos passar a um fascismo político de novo tipo, em que a relação entre democracia e ditadura já é uma relação muito complexa. Quando eu vejo, como vi este fim de semana, pesquisadores aqui do Recife que não têm a liberdade de pesquisar, que têm medo de estar a ser vigiados nas escolas, na sala de aula, isto já não é democracia. Isto é outra coisa. Isto é ditadura, dentro da própria democracia. Portanto, estamos a passar de uma democracia de baixa intensidade para uma democracia de baixíssima intensidade, onde os elementos ditatoriais estão por aí. E é contra isso que eu procuro lutar e fazer um alerta. Não nos vamos unir quando é tarde demais, quando os fascistas já tiverem dominado totalmente o poder. Porque nos anos 20, os socialistas e os comunistas, na Alemanha, eram os piores hostis uns dos outros. O inimigo grande dos socialistas era o comunismo. E cabe a nós, de esquerda, defendermos hoje o Estado de Direito, né? Exatamente. E aí essa é que devia ser a nossa base, não é? Porque quando o Hitler chegou ao poder, não viu diferença nenhuma entre socialistas e comunistas. Prendeu-os a todos e matou os seus líderes. E antes eles eram inimigos figadais um do outro. Nós temos hoje uma base comum, que é realmente vermos uma solução de uma democracia radicalizada, digamos assim, revolucionada, como eu digo. E isso parece que une mais ou menos as esquerdas. E era por aí que a gente devia ir e não voltarmos, como em meu entender no Brasil estamos a voltar, o que é para mim uma grande preocupação, às grandes articulações, pequenas articulações, entre partidos de esquerda e partidos de direita por conveniências eleitorais. Eu acho que nenhum partido de esquerda podia, no futuro, se quiser renovar a política e a esquerda no Brasil, aliar-se a partidos que estiveram com o mais escandaloso impeachment da história moderna, que é o impeachment da Presidente Dilma, a Presidente mais honesta deste continente, que foi impedida pelos políticos mais corruptos. Nós não podemos pactuar com gente que participou nesse golpe.
Acho que a esquerda não devia, porque perde a alma se o fizer. Boaventura, muito obrigado. Um abraço. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, às 9 horas da terça-feira, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.